espero que vocês aproveitem essa aula aí que elas vão dar, tá bom? Obrigada, Thaís. Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje o nosso webinar vai falar sobre a descentralização e eficiente de ponto das empresas junto da ferramenta Workforce Software. Então, vamos lá. Antes de me apresentar de fato e apresentar nós que iremos apresentar esse webinar, eu vou falar um pouquinho de quem nós somos como empresa, né? Quem é a Inteligência, quem somos nós. Nós estamos há mais de 15 anos no mercado, nós oferecemos soluções para as áreas de RH estratégico, administração de pessoa, saúde e segurança do trabalho. Hoje, nosso time conta com cerca de mais de 250 colaboradores, e 50% do nosso time já são capacitados com certificações, sêniores e especialistas. Temos mais de 200 clientes atendidos na nossa base, mais de 1.000 projetos implementados em mais de 21 países diferentes. Nosso foco e objetivo sempre é a inovação na gestão de pessoas, de processos e tecnologias. Temos mais de 900 mil vidas administradas por nossos produtos, que é líder nacional no mercado de trabalho, que é a solução do E-Social. Vou passar brevemente aqui. Esse é um portfólio da SAP que nós trabalhamos, então, aqui é um centralizado, assim, de todas as nossas soluções, de implementações que a gente faz e soluções que nós oferecemos como focadas no RH. E, de fato, agora eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. O meu nome é Sandy, eu tenho 24 anos de idade, sou mãe de 2 gatinhos. Nami é a mais velha, Griffin é o menorzinho. Eu gosto bastante de anime, meu preferido é One Piece, para quem conhece. Além de trabalhar aqui na Inteligência, eu também sou professora de inglês na PISC. E minha carreira aqui começou como trainee de Workforce, há um pouquinho mais de um ano atrás. Comecei como trainee, depois de um tempo eu entrei no time de arquitetura de soluções como arquiteta, e hoje eu sou PMO aqui na Inteligência. Em meio termo, eu estou finalizando uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas pela Estácio. Agora eu vou passar um pouquinho aqui a palavra para a Bruna se apresentar. Bom dia, pessoal. É uma alegria, um prazer estar aqui hoje, dividindo esse momento com vocês. Vou fazer uma breve introdução, então, sobre mim, quem eu sou. Eu me chamo Bruna, eu tenho 38 anos de idade, eu sou casada, e desse relacionamento veio o maior amor da minha vida, que é a minha filha Giovana. Uma curiosidade sobre mim é que eu adoro jogos de raciocínio lógico e uma jogatina de cartas também. Eu sou graduada em sistemas de informação e eu trabalho há mais de 10 anos implementando sistemas de gestão de frequência. Atualmente, na Inteligência, eu faço a gestão de 2 times, de Time Management e Employee Central. Agora a Aline vai se apresentar para vocês. Oi, pessoal, bom dia. Meio da semana, ainda estamos com pique, então vamos lá. Meu nome é Aline, eu tenho 34 anos. Sou mãe de 2 cachorros bem fofos, o Fantasma e Anime, e 2 gatinhos que me acordam toda madrugada, o Bang e a Lua. Eu gosto muito de passar os fins de semana com a minha família, com os meus amigos, de bobeira, conversando, dando risada. Aqui no nosso mundo da tecnologia, eu gosto muito de ajudar os nossos clientes e agregar, né, valor na vida, no dia a dia deles, e trazer um significado. Atualmente, eu sou consultora de soluções na Workforce Software, e eu me graduei em sistemas de informação, enfim, sempre gostei desse mundo doido nosso de tecnologia, desde de adolescente. Bom, e aí, dando seguimento, só para a gente, né, contextualizar um pouco aqui, o que está acontecendo, né? Quem é a Workforce? Então, a Workforce, ela surgiu já tem mais de 20 anos, nosso primeiro cliente foi lá em 1999, então é uma solução que vocês podem confiar, é uma solução consolidada no mercado. E aí, eu não sei, provavelmente a maioria sabe, né, mas para quem não sabe, nós somos parceiros SAP, essa parceria começou lá em 2015,
quando a SAP começou a vender as nossas soluções como uma extensão, né, das soluções dela. E aí, essa parceria, né, que começou lá atrás, hoje já tem quase 10 anos, e aqui para o Brasil a gente sempre está trazendo inovações e, né, pesquisando para sempre estar de acordo com a nossa legislação, que gosta sempre, né, de ter atualizações, mas a gente sempre está focando aqui no mercado para trazer o que há de melhor. Bom, e a Workforce é um fornecedor 100% focado na parte de gerenciamento da força de trabalho. Então, nós não trabalhamos somente, né, com a parte de gestão de ponto. Claro, a gente, né, nossos clientes, a maioria são, né, que tem o nosso produto, né, de gestão de ponto, mas a gente também tem, né, produtos para gestão de escala, gestão de afastamentos, e a própria experiência, né, do funcionário, que hoje a mão de obra, ela está se transformando, né, as pessoas, elas têm muito mais a necessidade de se comunicar, tá sempre com o celular na mão, querendo saber o que está acontecendo, então a gente também foca muito na parte da experiência do funcionário. Bom, e aí, mas é claro, né, a gestão de tempos é nosso carro forte, enfim, onde os nossos clientes começam, né, inclusive. Então, para a gestão de tempos, a nossa ferramenta é a SAP Time and Attendance by Workforce Software. E é uma ferramenta que foca, né, na descentralização, para trazer, né, todos os benefícios aí que a gente precisa, né, não só para agora, mas para o futuro também. Mas aí, né, como, então, a gente traz esses benefícios, né, para os funcionários e para a empresa? Através das informações em tempo real. Todo mundo, né, seja lá um funcionário administrativo, né, enfim, que fica fora da empresa, um gestor, um supervisor, o próprio RH. Então, todo mundo com a informação em tempo real, seja através de um celular, um tablet, ou quem trabalha, né, com um computador, na frente do computador, no navegador, sabendo o que está acontecendo e tomando ações proativas para gerar, né, conteúdo e todo mundo saber o que está acontecendo e não deixar, né, a bomba estourar ali no fechamento. E é claro, esses benefícios, né, de você ter informação em tempo real e se tornar participativo, traz muitas melhorias para a empresa, tanto para a empresa quanto para o funcionário, que se sente mais valorizado, e a empresa que começa a ter uma visão muito melhor do que está acontecendo, e começa a gerar mais lucratividade também. Mas as meninas vão contar os detalhes para vocês de toda essa transformação maravilhosa que a gente tem feito aí pelos nossos clientes. Acredito que agora é com a Bruna. Isso aí, obrigada, Aline. Então, pessoal, a gente vai entrar agora aqui na pauta principal, né, do nosso encontro de hoje, que é falar sobre a descentralização de ponto. Mas o que é descentralização, afinal, né? Então, trouxemos uma definição aqui, ó. A descentralização é o processo pelo qual as atividades de uma organização, particularmente aquelas relativas ao planejamento e à tomada de decisões, são distribuídas e transferidas fora de um poder centralizado e autoritário. Mas de uma forma mais objetiva, então, a descentralização é a divisão das responsabilidades, onde cada um fica responsável por sua parte. E aí, conectando isso com o nosso contexto de descentralização de ponto, a gente vê que a descentralização aqui é cada um estar responsável por suas atividades dentro da gestão do ponto, onde o colaborador faz as suas atividades, o gestor dos seus próprios liderados, e claro, ali, né, que no final tem o papel do RH também. Pode mudar. E aí, como que a gente está falando aqui que a descentralização é bom para as empresas, né? Por quê? Quando a gente tem uma descentralização no ponto, onde cada um fica responsável pela sua parte,
a gente não sobrecarrega só o departamento de RH. Então, a gente sabe que a gestão de ponto, ela tem que ser olhada com muito carinho aí para dentro das organizações, porque muitas informações fazem parte ali, né, do cálculo diário do ponto. Então, a gente tem as marcações de entrada, saída, algumas empresas têm também a marcação da refeição, então a gente está falando de 4 batidas ali, né, por dia, por colaborador, e a gente sabe que quando uma dessas marcações não é inserida, fica ali a marcaçãozinha ímpar, o sistema não consegue calcular o ponto desse dia. E aí, de quem é a responsabilidade de manter tudo isso atualizado? A gente vê que em muitas empresas esse papel ainda fica com o RH. Mas o que é mais eficaz? O colaborador fazer a própria gestão ali, né, imputar a informação dele no sistema, ou o RH fazer da empresa inteira? Então, a gente vê que é muito mais eficaz e rápido, né, o próprio colaborador fazer a sua, o gestor dos seus liderados, e por aí vai. E aí, falando um pouquinho aqui sobre os desafios, é claro, né, que nem tudo são só flores aí, né, quando a gente fala de implementar um processo novo, um sistema novo e por aí vai. Então, alguns desafios que a gente enxerga quando a gente está implementando a descentralização do ponto ou de algum processo em si, a primeira delas é a resistência à mudança. Então, a gente sabe que faz parte do ser humano, né? O ser humano é um pouquinho resistente à mudança, seja na vida profissional, pessoal, mas quando a gente se abre, né, para essas mudanças, a gente vê que tudo precisa inovar, e faz parte da nossa evolução. E com as empresas não é diferente. Então, eu, né, participo aí de implementações há muitos anos, a maior parte da minha vida profissional é implementando sistemas, e no começo, até tudo estar estabilizado, é um pouquinho difícil. Mas depois as coisas fluem, né, naturalmente. E aí, como que a gente consegue assegurar que essa transição seja mais suave e fluida ali, né, para a organização? E aí está o nosso segundo desafio aqui, que é treinar e capacitar todos os envolvidos. Então, quando a gente participa ativamente ali, treinando todo mundo, a gente consegue mostrar quais são os benefícios que aquele novo processo, aquele novo sistema vai trazer para ele próprio, para o time dele e para a organização como um todo. Tá. E aí, falando em benefícios, trouxemos aqui alguns benefícios que a gente enxerga com a descentralização do ponto. Então, o primeiro deles é aumento da eficiência, onde, né, cada um tratando as suas informações, como eu falei, é mais fácil, é mais eficaz e rápido o próprio colaborador ou o gestor imputar uma informação ali no sistema, ou o RH fazer para toda a companhia. Então, a gente vê que é muito mais produtivo e eficaz quando esse processo fica pulverizado, né, descentralizado ali entre as áreas. E aí a gente reduz também atrasos e o processo fica mais otimizado de uma forma geral. Um outro benefício é a transparência, então, até como a Aline bem falou, né, ter as informações em tempo real ali dentro de um sistema, e aí aqui é claro que a gente conta um pouquinho aí com a ajuda de um sistema que dê essa facilidade de acesso, essa visibilidade para o colaborador, para o gestor, para estar entendendo, né, e acontecendo, e visualizando tudo que está acontecendo ali dentro do ponto. E aí tudo fica mais evidente, né, para todos ali dentro da organização. E aí conecta muito bem com o próximo benefício, que é o empoderamento, porque eu, como colaborador ou como gestor, eu estou tendo acesso, eu estou visualizando tudo o que está acontecendo, então eu fico mais próximo do sistema da empresa, próximo dos processos que a minha empresa emprega, então eu tô dando essa autonomia, né, para os colaboradores, e aí a gente vê que isso aumenta bastante a satisfação e o engajamento, né, dos colaboradores no geral. E aí também temos o benefício de redução de custos, porque a gente vê que gasta-se um tempão aí, todos os fechamentos de ponto, é um processo moroso, então, quando a gente não tem esse processo descentralizado, a gente vê que o RH fica correndo atrás ali, né, de atestados que não subiram ainda, aprovações dos gestores que ainda não foram feitas, enfim, né, diversas informações ali que precisa estar correta no sistema para poder fazer o fechamento, enviar os dados corretinhos para a folha de pagamento,
E aí, enquanto ele está ali gastando, né, essa energia em todo o fechamento, ele deixa de ter um papel estratégico dentro da empresa, onde ele poderia estar investindo essa energia pensando em melhorias internas. Então, alguma área está com a produtividade baixa, eu preciso melhorar o engajamento do time, como que eu posso fazer um trabalho com os gestores, para os gestores aplicar isso nos seus liderados, então, assim, horas extras que eles ficam ali, né, em fechamento de ponto, virando a noite e tudo mais, então a gente vê que quando o processo está descentralizado, o RH assume um papel muito mais estratégico dentro da organização. E aí, nesse próximo slide aqui, a gente traz de uma forma visual quais são as diferenças, né, entre um processo centralizado e um processo descentralizado. Então, aqui no centralizado, a gente tem todos os registros de pontos são geridos por um departamento central, menos autonomia para os departamentos individuais, estrutura rígida, processos lentos de aprovação, versus num modelo descentralizado que a gente vê maior flexibilidade e responsabilidade distribuída, autonomia local para o registro e gerenciamento do ponto, processos ágeis e adaptáveis e maior envolvimento dos funcionários. Então, a gente vê que nesse quadradinho aqui, onde está centralizado, ele vai bem contra, né, todos os benefícios que a gente acabou de citar agora. E aí é lógico que tem muito mais benefícios, né, quando a gente olha para um processo descentralizado, mas eu acho que os principais, mais evidentes, realmente são a eficácia, né, a eficiência, processos mais rápidos, otimizados, e maior transparência e engajamento ali de todos os colaboradores. Agora eu vou passar para a Sandy, ela vai continuar aqui a apresentação para vocês. Obrigada, Bru. A gente vai falar de dois casos, dois cenários para vocês terem mais noção na prática, então, né? Então, por exemplo, o primeiro caso aqui é um caso real, de uma empresa que nós não citaremos o nome, onde eles têm, então, um ponto centralizado. Então, o contexto desse cliente seria, eles são uma empresa grande, uma empresa multinacional do setor financeiro. E eles têm uma estrutura organizacional muito rígida e processos já estabelecidos num ponto centralizado. A situação, então, se refere que todos os registros de pontos, eles são geridos pelo RH, pelo Departamento Central de RH. Então, os funcionários, eles registram suas horas através de um sistema unificado, mas qualquer ajuste ou alteração ou aprovação de hora extra sempre requer, sempre cai essa obrigação centralizada nesse setor, né? E com isso, os desafios que a gente consegue enxergar é essa demora, é a lentidão dessa aprovação, desse ajuste, hora extra, que gera um atraso no processo, é a falta de flexibilidade, como as meninas falaram, para acomodar todas as necessidades dos indivíduos dos departamentos, e essa comunicação lenta, né, entre os outros departamentos e o RH, de tanto desse volume dessa demanda, né, acaba sobrecarregando um setor só. E agora, um cenário de uma empresa com um ponto descentralizado. Então, a gente trouxe, por exemplo, uma empresa de tecnologia, que eles tiveram um crescimento muito rápido, com múltiplos escritórios globais espalhados pelo mundo, e uma grande proporção de colaboradores dentro dessa empresa. Então, aqui a gente já traz uma abordagem de que a implementação desse sistema descentralizado, onde cada equipe ou departamento, eles têm a autonomia e a independência para gerir os seus próprios registros, fazer as alterações necessárias. É claro que a gente pode configurar, por exemplo, quais serão as configurações necessárias que cada um pode ter acesso, a gente pode especificar um limite do que o colaborador faz de fato no seu ponto, mas a partir do momento que ele tem essa independência, a gente já tem uma resposta mais rápida aos ajustes que seriam necessários, batidas que não foram feitas, a gente tem uma adaptação melhor, uma flexibilidade maior e uma satisfação maior dos funcionários, porque ele não fica a depender que outra pessoa faça o que ele mesmo pode fazer por ele, né? Então, a gente oferece essa autonomia. Agora, depois de ter contextualizado todo o cenário para vocês, a gente vai ver na prática, vocês vão assistir a uma gravação de um vídeo em que a gente demonstrou no sistema
As principais funcionalidades, a gente fez um overview, tem muito mais coisa, mas a gente pegou ali as principais. Para vocês verem funcionando na prática, como que funciona, então, a aprovação, como que é esse ponto, enfim. Eu vou colocar um vídeo aqui, e vocês vão conseguir observar tudo direitinho. Se surgir alguma dúvida durante o vídeo, fiquem à vontade para ir colocando aqui. Quando finalizar, a gente vai sanar e responder todas as dúvidas, tá bom? Agora, vamos apresentar a navegação do Workforce Software, nas visões de colaborador, gestor e RH. Lembrando que o Workforce é uma ferramenta descentralizada de gestão de ponto. Essa é a visão do colaborador. E na tela inicial, temos esse card chamado relógio. Vemos aqui que a geolocalização está desativada nesse ambiente, mas é possível também habilitarmos essa opção. Nesse card, temos as opções de entrada e saída de marcações, e é possível também configurar a entrada e saída de refeição. As marcações serão inseridas de acordo com o horário do sistema. Temos também o card resumo do espelho de ponto, onde é exibido um breve resumo do que está sendo gerado no timesheet do colaborador. Clicando nesse link, espelho de ponto, somos direcionados para o timesheet completo. No timesheet, temos o cabeçalho, que é composto pelo nome do colaborador, e clicando nele vemos algumas informações de cadastro. Também conseguimos fazer uma navegação entre os meses. Por default, sempre irá trazer o mês corrente. Em apontamento de horas, traz todos os dias do mês. E temos a opção de habilitar a visualização de mostrar todas as semanas ou deixar apenas uma. Habilitando todas as semanas, temos uma visualização clara de tudo que está ocorrendo no período de ponto desse colaborador. Mais abaixo, temos a aba de alertas, que demonstra por data e descrição diversos avisos para facilitar a visualização das ocorrências de ponto. Temos também a gravidade desse alerta, onde brancos são os alertas informativos, amarelos são os alertas que o colaborador e o gestor devem ter ação e talvez até tomar alguma ação, e em vermelho os que bloqueiam o cálculo de ponto daquele dia. Exemplo, uma marcação ímpar. Temos também a aba de horário teórico, que demonstra o horário teórico cadastrado para o colaborador. Por data, descrição, horário início e fim, nessa aba temos uma visão clara do mês inteiro do que está esquedulado para esse colaborador. Nessa aba de férias, são demonstrados todos os bancos de férias configurados no Workforce. Férias dentro do Workforce tem um conceito de banco. Então, a gente tem o banco de férias atual, o banco de férias vencido, né, que já foi adquirido os 30 dias. Tem férias em dobro também, que é, né, só uma visualização aqui. Mas, clicando em mostrar mais detalhes, a gente consegue visualizar quando ocorreu a dedução de determinado banco. E então, seguimos para o banco de horas, onde são demonstrados os bancos de horas configurados e elegíveis para esse colaborador. Podemos separar por horas positivas e negativas, se necessário. Na aba Resultados, são exibidos os cálculos gerados dia a dia do timesheet desse colaborador. E na aba Totalizador, demonstramos os cálculos agrupados por código de pagamento, que chamamos de Paycode no Workforce Software. Nessa aba, temos uma clara visão de tudo que será transportado para o sistema da folha de pagamento. E tem também bastante funcionalidade para a gente explorar ainda nessa tela. Vamos ver um pouquinho da solicitação de ausências. Voltando para a tela inicial, temos esse card de solicitar ausência. O colaborador tem essa visão onde ele precisa indicar as datas desejadas, ou seja, a data início e fim dessa ausência, e, claro, indicar o tipo de ausência em que ele deseja solicitar. No exemplo, vamos selecionar a doação de sangue. Vamos indicar a data certinha e clicar em próximo. Para uma visão mais detalhada, temos também através do menu, na tela inicial, clicando em ausência, em minha ausência, o colaborador é direcionado para essa tela onde ele visualiza todas as suas ausências,
as que estão aprovadas, pendentes e também pode fazer a criação de novas ausências. Na tela de criação, as mesmas opções são exibidas nessa listagem. E demonstrando o mesmo tipo de licença, vemos que também há essa opção de carregar um anexo, ou seja, o colaborador pode inserir o comprovante de atestados médicos por aqui e outros também. Configuramos também alguns alertas nessa tela, exemplo esse para bloquear 2 ausências no mesmo período. Temos também o card de saldo de ausências, onde são demonstrados todos os saldos de bancos elegíveis para esse colaborador. Tem esse card de escala, onde é exibida a escala da semana corrente e também podemos navegar por esses botões e visualizar nas demais semanas o que está previsto de horário teórico para esse colaborador. E, clicando nesse calendário e mudando a semana, é carregada essa outra semana e podemos visualizar o horário esquedulado. No menu da tela inicial, também podemos clicar nessa opção de escala e ter um outro formato de visualização do horário teórico do colaborador. Nessa legenda, vemos que outras opções de informações podemos configurar para demonstrar nessa visualização, exemplo, feriados. E através desses botões de navegação, podemos visualizar outros meses. Na opção Relatórios do menu, temos também relatórios que são exibidos na visão do colaborador. A Workforce possui mais de 100 relatórios standards e traz bastante informação que consegue direcionar o colaborador de tudo que está sendo calculado e gerado para ele no Workforce. Como exemplo, temos esse relatório de registro de horas do funcionário. E ao clicar em executar, serão fornecidos 4 formatos de saída dos relatórios. Então, as opções são HTML, CSV, PDF e Excel. Quase concluindo a visão do colaborador, temos o assistente na tela inicial. Nessa funcionalidade, o colaborador é informado de tudo que está ocorrendo no seu ponto dentro do Workforce. Se houveram alterações em sua escala, por exemplo, e clicando em ver escala, ele é levado para a visualização dessa alteração. Ele também pode dispensar esse alerta e ele sairá de seu assistente. É possível também configurar outros alertas para serem exibidos aqui. E por fim, o colaborador pode também personalizar a tela inicial. Clicando nesses 3 pontinhos e na opção Personalizar Hub, o colaborador pode mover os cards na tela inicial. Vamos mover o card Solicitar ausência, por exemplo. Ele ficará em outra opção na tela inicial desse colaborador. Essa opção é bem legal para melhorar a experiência de cada colaborador. Agora, iremos apresentar a tela a partir da visualização do gestor. Ela é parecida com a tela do colaborador, porém podemos notar algumas particularidades e funções disponíveis, como a aba de alertas, por exemplo. Neste card, o gestor irá ter acesso e poderá visualizar quaisquer alertas relacionados aos colaboradores de sua empresa. Temos aqui alertas de ausência de um colaborador e também ausências na batida de ponto, seja ela referente à entrada ou à saída destes colaboradores. Os alertas também são separados por erros, advertências e informativos, que são representados respectivamente pelas cores vermelha, amarelo e branco, presentes no espelho de ponto do colaborador. Esta aba de alerta é de grande ajuda para que o gestor saiba quais são as devidas tratativas que o mesmo precisa tomar em relação aos seus colaboradores. Ele poderá ter uma visão ampla de quais funcionários ele precisa comunicar para que tratem seus pontos, para que assim não haja intercorrências no cálculo de pagamento. O gestor também tem acesso ao resumo de espelho de ponto, podendo observar como está a sua escala na semana ou nos próximos dias. Ele também consegue visualizar o seu saldo de ausência, férias a vencer ou férias já vencidas na aba Saldo de ausências da tela inicial. O gestor também tem a funcionalidade de solicitar uma ausência da mesma maneira que o colaborador. Agora,
observamos uma aba que não havia na tela do colaborador, e esta pode ser configurada. Nesta aba de links, podemos adicionar links úteis para facilitar a navegação e o dia a dia do colaborador e do gestor. Partindo para a aba do assistente, podemos ver que, diferente da tela do colaborador, o gestor irá receber mensagens das solicitações de ausência dos colaboradores e tem a opção de facilmente rejeitar ou aprovar a depender do caso. Para esta solicitação, por exemplo, ele já estava ciente, então fez a aprovação. Para finalizar o tour na tela inicial, o gestor também tem a opção de personalizar o hub, facilitando assim a visualização dos cards mais importantes para suas tarefas do dia a dia. Vamos navegar agora para ver as funções como gestor. Clicando em Escala, podemos observar que o gestor tem a opção de não só visualizar seu espelho de ponto, mas também pode acessar o espelho de ponto de um colaborador específico, caso necessite realizar alguma tratativa. Ele também poderá atribuir e gerenciar escalas e revisar solicitações de troca e ausências. Existe uma opção disponível para o gestor em caso do mesmo entrar em período de férias ou alguma ausência. Nesse cenário, ele poderá delegar outro usuário para ter as mesmas funções durante este período. Essa ação poderá ser feita através da opção Gerenciamento de Delegações. Agora vamos fazer uma demonstração. Acessando o espelho do colaborador, vamos supor que neste dia o colaborador esqueceu de marcar o seu ponto, mas ele informou ao seu gestor o horário de entrada e saída. Sendo assim, iremos manualmente realizar essa marcação. Adicionamos que ele iniciou a jornada de trabalho às 8 horas da manhã e finalizou às 5 horas da tarde. Ao terminar essa tratativa, podemos clicar em salvar no espelho de ponto e essas informações já serão armazenadas no histórico. Se observarmos mais abaixo, o gestor pode visualizar as mesmas abas que o colaborador e a visualização delas também poderá ser configuradas. Por exemplo, podem haver abas que serão visíveis apenas para o gestor e não na tela do colaborador. Aqui finalizamos a visualização do gestor no Workforce Software. A jornada do RH na gestão de tempos descentralizada. Com a descentralização do ponto, o RH passa a ser uma figura extremamente estratégica, que vai beneficiar tanto os colaboradores quanto a empresa. É o futuro, e o RH tem agora as ferramentas para tomada de decisões com impactos reais. Um exemplo disso são os relatórios que já acompanham a ferramenta e oferecem muito dinamismo para que o RH saiba o que está acontecendo com todos. Aqui é possível gerar os relatórios, já escolhendo qual formato melhor atende à necessidade naquele momento. Ou mesmo deixá-lo agendado para receber no e-mail e ter as informações nas mãos, mesmo em dias mais corridos. Consiga, por exemplo, dia a dia, verificar quais setores estão trabalhando em divergência com as regras que foram estabelecidas, ou mesmo o custo do horário bruto de um grupo que está fazendo horas extras. Será que essas horas vão trazer lucro para a empresa no final do ciclo? Será que os funcionários não estão trabalhando demais e gerando um estresse desnecessário? Além disso, é possível utilizar os dados que são gerados dia a dia, em tempo real, para popular ferramentas de estratégia e análise e combinar os dados do ponto com diversas outras informações. É o impacto real do RH transformando a empresa para um futuro muito mais assertivo. No fechamento, o RH também tem tudo o que precisa para seguir com um processo seguro e rastreável. Já na tela inicial, há instruções com relatórios que vão ajudar caso ainda haja impactos que podem ser enviados para a folha de pagamento. Eu posso ver se os colaboradores estão participando do fechamento, se os gestores estão fazendo a parte deles e realizando a última conferência do ponto antes do fechamento, e se há alertas dos quais preciso me preocupar e que podem me trazer problemas se não houver tomada de decisão. Depois,
eu sigo com o ciclo de bloqueio dos dados para que somente possam ser visualizados, mas não alterados. Faço o cálculo final. Exporto esses dados para a folha de pagamento, lembrando que eu posso reprocessar o ponto e enviar novamente para a folha caso tenha algo que precise ser desbloqueado e calculado, até que eu feche a minha folha de pagamento. Nesse momento, eu também fecho o ponto. E caso tenha a necessidade, eu conto com o processo de retrocálculo para o ponto também. Vamos ver um exemplo? Esse é o espelho de ponto de um colaborador com cálculo retroativo. Aqui temos um exemplo de horas trabalhadas que foram alteradas. Podemos ver que esses dados têm versionamento. Após a alteração feita, o sistema reprocessa todos os meses até o mês vigente, levando apenas o necessário para a folha seguir com o seu cálculo. E aqui nós chegamos ao fim dessa nossa apresentação. E eu queria agradecer vocês. Eu vi que a gente tem uma pergunta aqui, eu vou ler para as meninas. Gente, perguntaram assim, ó, é possível criar mais perfis, além de colaborador, gestor e RH no sistema? Ou só temos essas 3 opções? Não, é possível. Essa é uma pergunta frequente que a gente sempre recebe, mas é possível a gente criar um perfil de assistência médica, por exemplo, onde eles só vão ter o acesso para colocar um departamento ali médico, onde ele só vai ter o acesso para colocar atestado dentro do sistema. Então, é possível, a gente segrega, né, as ações que cada perfil pode ter dentro do sistema. Uma outra pergunta que a gente também recebe com frequência é se é possível o colaborador ter uma visão e o gestor outra, por exemplo. Eu não quero que o meu colaborador tenha acesso ao banco de férias vencida. É possível a gente, né, ter essas visualizações diferentes? É possível. A gente consegue, por tipo de afastamento, banco, enfim, todas as funcionalidades que a gente demonstrou, né, nesse vídeo que a gente passou para vocês agora, a gente consegue, por perfil, falar qual que é a ação, enfim, qual visualização cada um pode ter. É isso aí. Inclusive na delegação. Então, eu tenho um acesso, sou gestor, não vou conseguir fazer a tratativa ou ver como está o ponto dos meus funcionários, então, posso ter um perfil de supervisor, da qual eu vou delegar algumas ações para ele também, fazer, né, as tarefas que eu não vou conseguir deixar em dia naquele ciclo. Tem mais uma pergunta aqui da Maria. Oi, Maria. Ela perguntou assim, o sistema possui alguma funcionalidade de inserção de justificativas em massa pelo gestor, a não ser os arquivos de time import? Tem uma funcionalidade que o gestor consegue fazer uma edição de timesheet em grupo, e aí a gente sabe que tem ali uma limitação da quantidade de funcionários, né, que o gestor consegue inserir de uma vez só, por isso que às vezes a gente acaba indo para essa outra função de colocar o time entry ali, né, o arquivo de time entry. Isso falando de forma standard, tá? Porque o sistema, ele dá a disponibilidade da gente criar um script
que aí seja com a carinha aí da empresa, então eu quero ter os filtros dos campos que eu estou acostumada, né, a trabalhar aí dentro da empresa, então, sei lá, centro de custo, filial, quem é do horário A, B ou C, e aí, através desse script, eu coloco qual pay code que eu quero fazer o input nos timesheets, e aí ele vai selecionar as pessoas daquela tela de seleção que eu coloquei, baseado naqueles filtros, né, que eu informei, e aí vai colocar pay code e inserir, né, de forma massiva. Então, assim, de forma estándar, a gente tem uma funcionalidade que a gente sabe que tem uma limitação ali por uma quantidade de funcionários, então, empresas maiores, que os gestores têm bastante subordinados ali, né, bastante liderados direto dele, acaba indo para essa opção de arquivo, mas a gente consegue também criar um script e fazer isso de uma outra forma. Ela perguntou também, para novos colaboradores, há alguma funcionalidade que gere o período aquisitivo de férias automaticamente, sem ter que atualizar a LD 57? A LD 57 é a carga inicial que a gente dá quando a gente faz uma implementação nova, então, assim, para o sistema continuar o cálculo ali, né, de um período que já existe para o colaborador, a gente tem que colocar essas informações na LD 57, e aí, a partir dali, o sistema faz o cálculo automático, mas para novos admitidos, a gente não precisa dessa carga na LD 57, e aí o sistema faz todo o cálculo a partir da data de admissão. Perfeito. Temos mais perguntas? Pessoal, vamos aproveitar nossas especialistas aí, que nós sempre elas estão à disposição, assim, nas perguntas. Daqui a pouco vai rolar o sorteio, já está tudo preparado aqui. A gente sabe que o tempo é curto aqui também, não, às vezes a gente não lembra uma pergunta para fazer na hora, mas, pessoal, a gente está aqui, né, disponível, mas também estaremos em outros canais, nossos contatos estão aqui, vocês podem entrar em contato, se tiver alguma dúvida, poxa, eu não lembrei na hora, mas eu queria uma demonstração mais detalhada, enfim, entre em contato com a gente, né, com o maior prazer, vamos marcar um horário aí, responder e tirar todas as dúvidas. Para colaboradores desligados, tem alguma funcionalidade de exportar em um job diferente, sem ser da folha? A gente tem a exportação da folha, a gente consegue criar um export separado, sim, só para desligados, e aí a gente cria um grupo separado para eles, né, que é atualizado ali, a gente pode colocar um filtro, desligados do mês, enfim, para poder fazer todos de uma vez só esse export. Normalmente, como não existe assim, né, existe, mas não é muito comum desligamento em massa, então é feito, né, individual ali por colaborador, mas a gente consegue criar um export separado, sim, só para desligados. Por enquanto, tivemos isso. Mas como o Workforce Software lida com a integração de dados de diferentes sistemas, como sistema de RH, folha de pagamento, gestão de tempo, para fornecer uma visão completa e integrada da força de trabalho? Acho que eu vou pegar essa. Bom, então, nós somos, né, um produto apartado, então, um benefício que a gente sempre traz é a conectividade com outros sistemas. Com a SAP isso funciona muito bem, né, porque a SAP também tem ferramentas de conexão que são fantásticas, então, até a maioria das nossas conexões, elas já vêm prontas. Mas é claro, quando a gente fala, né, de sistemas terceiros, isso precisa ser analisado. Da nossa parte, a gente tem várias formas de fazer essa integração, através de API,
enfim, e outros métodos, mas a gente tem que ver também o que o outro sistema suporta para a gente fazer, seja, né, o mais básico ali, uma troca de arquivo ou algo mais avançado. Mais uma. Quais são as principais medidas de segurança implementadas pelo Workforce para proteger os dados sensíveis da empresa e garantir conformidade com regulamentações de privacidade? Olha, aí é uma coisa que assim, eu particularmente adoro. O que eu vou fazer aqui, porque assim, a gente tem várias medidas, tanto, né, para garantir que os dados estão seguros, como o plano de contingência, se acontecer alguma coisa, enfim, no servidor. Eu tenho um material, um explicativo sobre isso, e eu posso enviar para a pessoa que perguntou. Mas, enfim, nós temos vários métodos de segurança, nós temos um grupo dentro da empresa especialista, PhDs, enfim, para tomar conta dessa parte da segurança de dados. Então, eu posso garantir que a gente oferece aí o que há de melhor no mercado quando se trata aí da parte de segurança de dados. Tem mais uma que é assim, um caso um pouco mais específico. Por que, em caso de recontratação, não ocorre a integração corretamente entre o EC e o Workforce? Tá, aí a gente precisa entender o cenário do cliente, o que está acontecendo na integração dele, e o porquê que quando há uma recontratação, ela não tem funcionado de forma standard, enfim, com a conexão standard, para criar uma melhoria aí no script, ou enfim, ver porque, se ele foi alterado de alguma forma, e esqueceram, né, da recontratação, enfim, mas aí a gente pode analisar junto com o cliente. Eu acho que, de fato, talvez seja algo pontual aí na integração. Nós fizemos várias implementações aqui que tem cenários de recontratação, inclusive é o mesmo comportamento quando o estagiário é efetivado, então, né, tem esse mesmo comportamento para integração de recontratação, e a gente vê funcionando nos clientes. Então, a gente precisa entender, analisar aí direitinho o ambiente para ver o que poderia estar ocorrendo. Tem mais uma que diz assim: como o Workforce Software utiliza a inteligência artificial de dados para fornecer insights acionáveis sobre a produtividade da equipe? Identificação de padrão, comportamento, otimização, alocação de recursos. Uhum, tá. Bom, então, hoje, como parceiros SAP, a gente acaba utilizando esse benefício por parte da SAP. Então, nós temos várias APIs, né, com os dados que são gerados, e aí não só a parte de cálculo, mas também a parte de mensageria, e tanto a gente, né, recebe informações aí do perfil do colaborador para gerar essas mensagens, né, para as pessoas certas, como a gente também pode exportar isso e vocês levarem para uma ferramenta, né, da SAP, enfim, para tanto fazer uma análise como gerar um resultado aí, né, com mais totalizadores e conseguir também ver algumas métricas, né, combinadas com outros módulos. Ah, tem mais uma aqui, essa aqui é legal. Como que o sistema suporta a gestão de escala de trabalho complexa? Ou seja, quando a gente tem vários turnos rotativos, horários flexíveis, cobertura de demanda. Uhum. Bom, então, o que eu sempre falo é, se você consegue mensurar o dado, né, se você me diz o que está acontecendo, eu te entrego o resultado. Então, para as escalas é basicamente isso também. Então, se eu tenho esse dado computado lá dentro, né, qual é o período que o funcionário vai estar trabalhando, se ele tem rotatividade, e quais são as regras dele, o sistema entende isso e vai te trazer os resultados que você busca. Pessoal, agora se animou com as perguntas.
Mas a gente já está com 4 minutos. Vou dar esses 4 minutos para a gente soltar aqui uma pesquisa de satisfação para vocês, porque a gente quer saber qual é a percepção de vocês, se vocês gostaram do webinar, o que vocês gostaram, se está faltando alguma coisa. Então, vocês sejam transparentes, tranquilos, tudo anônimo, só responder para a gente e realizar o sorteio. Então, a pesquisa de satisfação está aí no chat para vocês acessarem. E agora eu vou apresentar minha tela aqui para a gente fazer o sorteio e vocês acompanharem. Thaís, 15 segundinhos, porque essa pergunta é bem interessante. O desafio da descentralização. Beleza, pode responder. É a confiança. A gente tem essa questão de não confiar, né, nas pessoas. Nossa, mas eu vou liberar isso para o meu funcionário. Como que eu vou saber se ele não está me enganando, né? Então, eu acho que é um desafio, né, interno que a gente tem, mas que quando a gente implementa o processo, a gente acaba vendo que é uma coisa da nossa cabeça que a gente vem do passado, e que, na verdade, os funcionários, né, que vão tentar burlar o sistema de alguma forma, são muito poucos, a maioria vai se comportar muito bem, e são esses os funcionários, inclusive, que vocês vão conseguir manter, porque são esses funcionários que vocês começam a criar uma relação, né, de confiança maior, e que vão gerar resultados lá na frente. Então, vamos confiar, porque no final sempre dá certo e a gente vê as melhorias no dia a dia. Pronto, fiquei quieta. Então, vou voltar aqui, apresentar minha tela. Já listei o nome de todo mundo, de todos vocês que estão presentes. E, pessoal, as perguntas que a gente não conseguiu responder no tempo que tivemos hoje serão respondidas depois, iremos enviar todas as respostas, tá? Fiquem tranquilos. Isso mesmo. Aí aqui já coloquei a listinha de todas as pessoas que estavam presentes e a gente vai sortear agora. Vamos ver quem foi sorteado. Isabela. Ó, Isabela, parabéns, ganhou um caderno inteligente. É porque a gente está dando não, mas ele é muito bom, viu? A galera aqui internamente estava concorrendo também esse caderno aí. A gente vai entrar em contato com você para enviar ele, tá bom? E agora eu passo a palavra para os nossos especialistas finalizarem, né? Obrigada por todo mundo e vocês podem fechar. Pessoal, então, muito obrigada pelo tempo de vocês hoje. Como eu disse, é um tempo curto, a gente, né, depois se vocês ficaram alguma dúvida, a gente não conseguiu esclarecer, elas serão respondidas, e também se vocês quiserem uma apresentação, né, um pouco mais detalhada, com mais tempo, dedicada a vocês, entrem em contato com a gente, estaremos disponíveis aqui, e será um prazer atendê-los, com certeza. É isso aí. Muito obrigada, pessoal, por hoje. Precisando, né, os nossos contatos estão por aí nas redes sociais. E a gente está aqui para ajudar, então pode entrar em contato, que vai ser um prazer dedicar um tempo específico para cada um. Obrigada, viu, pessoal, pela participação. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.